Um pesadelo perturbador trouxe Mariana de volta à casa de sua avó, onde algo parecia estar terrivelmente errado. As marcas estranhas no pulso de Dona Eulália e o silêncio desconfortável de tio Carlos intensificaram sua inquietação. Cada canto da casa parecia esconder um segredo, enquanto as palavras não ditas ecoavam mais alto do que qualquer explicação. Sem saber em quem confiar, Mariana mergulha em uma jornada sombria, onde cada passo pode revelar verdades perigosas e inimigos inesperados. O sol ainda não havia nascido quando Mariana acordou sobressaltada. O quarto estava imerso na penumbra, mas seus olhos já estavam habituados à escuridão. Sentou-se na cama, passando a mão pelos cabelos castanhos despenteados, tentando afastar os resquícios do pesadelo que a perseguira durante a noite. Imagens confusas de sua avó, Dona Eulália, misturavam-se com sensações de angústia e impotência. Mariana era conhecida em todo o Brasil como uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país. Aos 35 anos, já havia desvendado esquemas de corrupção, denunciado injustiças sociais e dado voz aos que não tinham como se defender. Sua busca incessante pela verdade era sua marca registrada e sua integridade inquestionável. No entanto, naquela manhã, ela se sentia vulnerável como nunca antes. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Levantou-se e caminhou até a janela, afastando a cortina para observar a cidade de São Paulo que começava a despertar. Os primeiros raios de sol pintavam o céu de tons alaranjados, contrastando com o cinza dos prédios. Mariana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Algo estava errado, e ela podia sentir isso em cada fibra de seu ser. Nas últimas semanas, Mariana havia notado mudanças sutis no comportamento de sua avó. Dona Eulália, uma senhora de 78 anos, sempre fora o pilar da família. Uma mulher forte e decidida que criara sozinha 3 filhos após a partida precoce do marido. Mariana crescera ouvindo as histórias de superação da avó e admirando sua resiliência. Agora, porém, algo parecia ter mudado. Mariana se dirigiu à cozinha, preparando automaticamente seu café da manhã, enquanto sua mente trabalhava a 1000 por hora. Lembrou-se da última visita que fizera à casa da avó, há apenas 2 dias. Dona Eulália parecera distante, quase assustada. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, estavam opacos e evitavam contato direto. "Vó, está tudo bem?" Mariana havia perguntado, segurando gentilmente a mão enrugada da idosa. "Claro, minha querida, só estou um pouco cansada", respondera Dona Eulália, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mariana tomou um gole de café, sentindo o líquido quente descer por sua garganta. Algo em sua intuição jornalística dizia que havia mais naquela história do que sua avó estava disposta a contar. Decidiu que faria uma visita surpresa naquela tarde, depois de cumprir seus compromissos na redação do jornal. O dia na redação passou como um borrão. Mariana revisou artigos, discutiu pautas com colegas e entrevistou fontes para sua mais recente investigação sobre irregularidades em contratos públicos. No entanto, sua mente constantemente voltava para Dona Eulália e a sensação incômoda que não a abandonava. Às 17 horas, Mariana pegou seu carro e dirigiu-se à casa da avó, localizada em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. A residência, uma construção antiga de 2 andares com um pequeno jardim na frente, guardava memórias de várias gerações da família. Ao estacionar, Mariana notou que o jardim, sempre tão bem cuidado por Dona Eulália, apresentava sinais de negligência. Algumas plantas estavam murchas e ervas daninhas começavam a aparecer entre os canteiros. Franzindo o senho, ela se aproximou da porta e tocou a campainha. Segundos se passaram sem resposta. Mariana estava prestes a usar sua chave quando ouviu passos apressados do outro lado. A porta se abriu, revelando tio Carlos, o filho mais novo de Dona Eulália. "Mariana, que surpresa!" exclamou ele com um sorriso que parecia forçado. "Sua avó está descansando agora. Talvez seja melhor você voltar outro dia." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo no tom de voz de tio Carlos a incomodou profundamente. "Tudo bem, tio. Eu só queria dar um oi rápido. Posso entrar?"
insistiu ela, mantendo um tom casual. Relutante, Carlos deu um passo para o lado, permitindo que Mariana entrasse. A casa estava silenciosa, com um ar pesado que Mariana não se lembrava de ter sentido antes ali. Ela subiu as escadas em direção ao quarto da avó, ignorando os protestos do tio. Ao abrir a porta do quarto, Mariana encontrou Dona Eulália sentada em sua poltrona favorita, olhando fixamente para a janela. Ao ouvir a porta, a idosa virou-se e seus olhos se arregalaram de surpresa e medo. Vó, chamou Mariana suavemente, aproximando-se. Dona Eulália esboçou um sorriso fraco. Mariana, meu amor, que bom te ver. Mariana se ajoelhou ao lado da poltrona, estudando o rosto da avó. Foi então que notou algo que fez seu coração apertar. Uma marca roxa, quase imperceptível no pulso de Dona Eulália, parcialmente coberta pela manga de sua blusa. Vó, o que aconteceu com seu pulso? Perguntou Mariana, sua voz tremendo ligeiramente. Antes que Dona Eulália pudesse responder, tio Carlos entrou no quarto. Mãe, você precisa descansar. Mariana, acho melhor você ir embora agora. Mariana se levantou, encarando o tio. A tensão no ar era palpável. Ela olhou de volta para a avó, que agora parecia ainda mais frágil e assustada. Está tudo bem, vó. Eu volto outro dia, disse Mariana, inclinando-se para beijar a testa da idosa. Ao fazer isso, sussurrou em seu ouvido. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Confie em mim. Saindo da casa, Mariana sentia seu coração batendo acelerado. As peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a se formar em sua mente. Algo estava muito errado naquela casa e ela estava determinada a descobrir o que era. Dirigindo de volta para seu apartamento, Mariana tomou uma decisão. Usaria todas as suas habilidades jornalísticas para investigar o que estava acontecendo com sua avó. Se alguém estava machucando Dona Eulália, ela descobriria e faria justiça. Não importava quem fosse o responsável. Naquela noite, enquanto planejava seus próximos passos, Mariana não podia imaginar como essa investigação mudaria sua vida e a de toda a sua família. O despertar de uma suspeita era apenas o começo de uma jornada que testaria seus limites, sua coragem e sua fé na verdade e na justiça. O apartamento de Mariana estava mergulhado em um silêncio tenso quando ela entrou, carregando uma sacola repleta de equipamentos eletrônicos. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado por uma determinação feroz. Ela sabia que o que estava prestes a fazer poderia ser considerado invasivo, mas a segurança de sua avó era mais importante que qualquer convenção social. Mariana espalhou o conteúdo da sacola sobre a mesa da sala. Câmeras de segurança minúsculas, microfones sensíveis e um notebook potente para monitoramento. Seus dedos tremiam levemente enquanto examinava cada item, relembrando a conversa que tivera mais cedo com seu amigo e colega de redação, Ricardo, especialista em tecnologia. Mari, tem certeza disso? A voz preocupada de Ricardo ecoava em sua mente. Instalar câmeras sem permissão pode te trazer problemas. Não tenho escolha, Ri. Ela respondera, sua voz firme. Algo está acontecendo com minha avó e preciso descobrir o que é. Agora sozinha em seu apartamento, Mariana respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas a imagem do hematoma no pulso de Dona Eulália não lhe saía da cabeça. Com cuidado, ela começou a configurar os equipamentos, seguindo as instruções detalhadas que Ricardo lhe dera. Suas mãos, acostumadas a digitar furiosamente em um teclado, agora manuseavam delicadamente fios e circuitos. A cada minuto que passava, sua determinação crescia. Enquanto trabalhava, Mariana não pôde deixar de pensar em sua família. Além de tio Carlos, havia tia Beatriz, a filha mais velha de Dona Eulália, uma mulher reservada que vivia em uma cidade do interior, e seu pai, Antônio, o filho do meio, sempre ocupado com seus negócios. Como jornalista, Mariana sabia que deveria considerar todos como possíveis suspeitos, mas a ideia de que um membro da família pudesse estar machucando sua avó lhe causava uma dor profunda. Já passava da meia-noite quando Mariana finalmente terminou de preparar o equipamento. Ela se jogou no sofá exausta, mas sua mente continuava a 1000 por hora. Amanhã, pensou, encontraria uma maneira de instalar as câmeras na casa de Dona Eulália
sem levantar suspeitas. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu refletisse o estado de espírito de Mariana. Ela ligou para Dona Eulália logo cedo, propondo um dia de limpeza e organização na casa. Vó, estou com o dia livre hoje. Que tal eu ir aí te ajudar a arrumar aquele sótão que você sempre fala em organizar? Sugeriu Mariana, tentando soar o mais casual possível. Houve uma pausa do outro lado da linha, e Mariana sentiu seu coração acelerar. Finalmente, a voz de Dona Eulália respondeu soando estranhamente hesitante. Claro, querida. Seria ótimo ter sua ajuda. Mariana chegou à casa da avó pouco depois das 9 horas, carregando uma bolsa grande que, além de produtos de limpeza, escondia cuidadosamente as câmeras e microfones. Dona Eulália a recebeu com um sorriso fraco, parecendo mais abatida do que nunca. Vó, você está se sentindo bem? Perguntou Mariana, abraçando a idosa com cuidado. Só um pouco cansada, meu amor, respondeu Dona Eulália, evitando o olhar da neta. Mariana sentiu seu coração apertar, mas manteve a compostura. Vamos começar pelo sótão, então? Depois podemos descer e eu preparo um almoço gostoso para nós. Enquanto subiam as escadas em direção ao sótão, Mariana observava atentamente cada canto da casa, planejando mentalmente onde posicionar as câmeras. O sótão era um lugar perfeito para começar, pois raramente era visitado por outros membros da família. Enquanto fingiam organizar velhas caixas e lembranças empoeiradas, Mariana habilmente instalou uma câmera discreta em um canto estratégico. Sua experiência em investigações de campo provou-se valiosa naquele momento. Olha só o que eu achei, vó, exclamou Mariana, segurando um antigo álbum de fotos para distrair Dona Eulália, enquanto ajustava o ângulo da câmera com a outra mão. As horas passaram rapidamente. Mariana conseguiu instalar câmeras e microfones em pontos-chave da casa. Sala de estar, cozinha, corredor do segundo andar e, com muito cuidado, até mesmo no quarto de Dona Eulália. Cada instalação era um teste para seus nervos, mas ela se manteve focada, lembrando-se constantemente do motivo pelo qual estava fazendo aquilo. Ao final do dia, exaustas, mas satisfeitas com a limpeza, Mariana e Dona Eulália sentaram-se na varanda para tomar um chá. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Voz, começou Mariana, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, não é? Se algo estiver te incomodando, qualquer coisa... Dona Eulália olhou para a neta, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Por um momento, Mariana achou que ela fosse se abrir, confessar o que estava acontecendo. Mas o momento passou, e a idosa apenas sorriu tristemente. Eu sei, meu amor. Você é meu anjo da guarda. Mariana sentiu um nó na garganta. Queria abraçar sua avó, dizer que tudo ficaria bem, que ela descobriria a verdade e protegeria a matriarca da família. Mas sabia que precisava ser paciente. As respostas viriam, ela tinha certeza. Ao se despedir, Mariana beijou carinhosamente a testa de Dona Eulália. Vou voltar logo, vó, prometo. Dirigindo de volta para casa, Mariana sentia uma mistura de ansiedade e determinação. As câmeras estavam instaladas, o sistema de monitoramento estava pronto. Agora era questão de tempo, até que a verdade viesse à tona. Em seu apartamento, Mariana ligou o notebook e acessou o sistema de câmeras. As imagens da casa de Dona Eulália apareceram na tela, nítidas e em tempo real. Ela observou sua avó se movendo lentamente pela sala, parecendo perdida em pensamentos. Mariana sabia que o que estava fazendo era eticamente questionável, mas a preocupação com o bem-estar de sua avó superava qualquer dilema moral. Ela passaria as próximas noites vigilante, observando cada movimento, cada interação na casa. Enquanto se preparava para uma longa noite de vigília, Mariana não podia imaginar as revelações chocantes que estavam prestes a se desenrolar diante de seus olhos. A verdade que ela tanto buscava estava ali, escondida nas sombras da casa de sua infância, prestes a vir à luz. O relógio marcava 23h45 quando Mariana notou um movimento suspeito na tela. Alguém estava entrando no quarto de Dona Eulália. Inclinando-se para frente, os olhos fixos na imagem, ela sentiu seu coração disparar. A busca pela verdade estava apenas começando,
e as primeiras peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar. O coração de Mariana batia descompassado enquanto seus olhos se fixavam na tela do notebook. A imagem trêmula mostrava uma figura entrando sorrateiramente no quarto de Dona Eulália. A jornalista inclinou-se para a frente, tentando distinguir os detalhes na penumbra do cômodo. Com um misto de choque e incredulidade, Mariana reconheceu a silhueta de tio Carlos. Ele se movia com uma cautela incomum, como se temesse ser descoberto. Mariana sentiu um frio na espinha ao ver seu tio se aproximar da cama onde Dona Eulália dormia. "O que você está fazendo, tio?" murmurou Mariana para si mesma, sua voz mal audível no silêncio do apartamento. Na tela, Carlos inclinou-se sobre a forma adormecida de Dona Eulália, sussurrando algo que Mariana não conseguia ouvir. A idosa acordou sobressaltada, seus olhos arregalados de medo ao ver o filho ao lado de sua cama. "Mãe, precisamos conversar." A voz de Carlos soou através do microfone, baixa e ameaçadora. Mariana assistia, horrorizada, enquanto seu tio começava a pressionar Dona Eulália. As palavras eram difíceis de entender, mas o tom era inconfundível. Carlos estava exigindo algo de sua mãe, algo que ela parecia relutante em ceder. "Os papéis, mãe? Onde estão os papéis da casa?" A voz de Carlos se elevou ligeiramente, revelando sua frustração. Dona Eulália, tremendo visivelmente, respondeu com voz fraca: "Carlos, por favor, essa casa é tudo que tenho. É a herança de vocês todos. Eu preciso desse dinheiro agora." Carlos sibilou, agarrando o braço de Dona Eulália com força. Mariana sufocou um grito, suas mãos voando para cobrir sua boca. Ela queria correr para a casa de sua avó naquele instante, confrontar seu tio, proteger Dona Eulália, mas sabia que precisava ser cautelosa. Um movimento em falso poderia colocar tudo a perder. A cena continuou a se desenrolar na tela. Carlos, percebendo que não conseguiria o que queria naquela noite, soltou o braço de Dona Eulália e saiu do quarto, não sem antes lançar um olhar ameaçador para a mãe. Mariana observou, com o coração partido, sua avó encolher-se na cama soluçando silenciosamente. Naquele momento, ela jurou a si mesma que faria justiça, não importava o custo. Os dias seguintes foram um turbilhão para Mariana. Durante o dia, ela mantinha sua rotina normal na redação do jornal, escrevendo artigos e investigando outras histórias. Mas suas noites eram dedicadas a observar atentamente as imagens das câmeras na casa de Dona Eulália. Ela testemunhou mais visitas noturnas de tio Carlos, cada uma delas aumentando a pressão sobre Dona Eulália. Mariana percebeu que seu tio estava desesperado por dinheiro, embora ainda não entendesse completamente o motivo. Uma semana após a instalação das câmeras, Mariana decidiu que era hora de agir. Ela não podia mais suportar ver sua avó sofrer em silêncio. Numa tarde de sábado, ela se dirigiu à casa de Dona Eulália, determinada a confrontar a situação. Ao chegar, encontrou a avó sentada na varanda, olhando distraidamente para o jardim que outrora cuidara com tanto carinho. Mariana sentou-se ao lado dela, segurando gentilmente sua mão. "Vó", começou ela suavemente, "eu sei que algo está errado. Por favor, me conte o que está acontecendo." Dona Eulália olhou para a neta, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Por um longo momento, ela ficou em silêncio, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, com um suspiro profundo, começou a falar. "Oh, Mariana, eu não queria envolver ninguém nisso. É tão vergonhoso." Mariana apertou a mão da avó, encorajando-a a continuar. Dona Eulália, com voz trêmula, começou a revelar a verdade que há tanto tempo escondia. Carlos, seu filho caçula, sempre fora o mais problemático dos três. Ao longo dos anos, ele havia acumulado dívidas consideráveis devido ao jogo e a investimentos mal sucedidos. Agora, pressionado por credores perigosos, ele via na casa da família a única saída para seus problemas. "Ele quer que eu assine a casa para ele, Mariana", disse Dona Eulália, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto enrugado. "Diz que vai vender e dividir o dinheiro com os irmãos, mas eu sei que não é verdade. Ele vai usar tudo para pagar suas dívidas." Mariana sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Como Carlos podia fazer isso com sua própria mãe? Com a família? "Vó, por que você não contou isso antes? Poderíamos ter ajudado."
Perguntou Mariana, lutando para manter a calma. Dona Eulália baixou os olhos envergonhada. Eu tinha esperança de que ele mudasse, que encontrasse outro caminho. E eu tinha medo. Medo de perder meu filho, medo do que ele poderia fazer se eu contasse a alguém. Naquele momento, Mariana entendeu a profundidade do dilema de sua avó. O amor de uma mãe lutando contra a necessidade de se proteger, o desejo de ajudar um filho em conflito com a obrigação de preservar o legado da família. Vó, você não está sozinha nisso, disse Mariana firmemente. Nós vamos resolver isso juntas. Prometo que vou te proteger e encontrar uma solução. Enquanto consolava sua avó, a mente de Mariana já trabalhava, planejando os próximos passos. Ela sabia que precisaria de ajuda para enfrentar essa situação. Seu pai e sua tia precisavam ser informados e talvez fosse necessário envolver as autoridades. O som de um carro estacionando interrompeu a conversa. Mariana olhou para a rua e viu tio Carlos saindo de seu veículo, caminhando em direção à casa com passos decididos. Vó, entre. Eu vou lidar com isso, disse Mariana, ajudando Dona Eulália a se levantar. Enquanto sua avó se retirava para dentro da casa, Mariana se preparou para o confronto que estava por vir. Ela sabia que este era apenas o começo de uma longa e difícil jornada, mas estava determinada a proteger sua avó e fazer justiça. Carlos subiu os degraus da varanda, parando abruptamente ao ver Mariana. Seus olhos se estreitaram, uma mistura de surpresa e irritação em seu rosto. Mariana, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, sua voz tensa. Mariana se levantou, encarando o tio diretamente nos olhos. Acho que nós dois sabemos o motivo, tio. É hora de conversarmos. O ar entre eles ficou carregado de tensão. Mariana sabia que este confronto poderia mudar tudo, mas estava pronta para enfrentar o que fosse necessário para proteger sua avó e preservar a integridade de sua família. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a varanda, tio e sobrinha se encaravam, cada um ciente de que os segredos há tanto tempo guardados estavam prestes a vir à tona. A verdade, por mais dolorosa que fosse, não poderia mais ser contida. O ar na varanda estava carregado de tensão enquanto Mariana e tio Carlos se encaravam. O som distante do trânsito e o canto ocasional de um pássaro pareciam amplificar o silêncio entre eles. Mariana podia sentir seu coração batendo forte no peito, mas manteve-se firme, determinada a não demonstrar medo. Do que você está falando, Mariana? Carlos finalmente quebrou o silêncio, sua voz uma mistura de irritação e nervosismo mal disfarçado. Mariana deu um passo à frente, seus olhos fixos nos do tio. Estou falando sobre o que você tem feito com a vovó. As visitas noturnas, as ameaças, a pressão para que ela assine a casa. O rosto de Carlos empalideceu por um instante antes de se contorcer em uma máscara de raiva. Você não sabe do que está falando. Isso é um assunto de família e você não tem o direito de se meter. Eu sou família, Mariana rebateu, sua voz firme. E quando alguém está machucando minha avó, é sim da minha conta. Carlos avançou agarrando o braço de Mariana com força. Escute aqui, sua intrometida. Você não faz ideia dos problemas que estou enfrentando. Eu preciso desse dinheiro. Mariana se desvencilhou, seu coração acelerado, mas sua determinação inabalável. Problemas? Que tipo de problemas justificam aterrorizar sua própria mãe, tio? Não há desculpa para o que você está fazendo. Nesse momento, a porta da casa se abriu e Dona Eulália apareceu, seu rosto uma mistura de medo e preocupação. Por favor, parem com isso. Não briguem. Carlos se virou para a mãe, sua expressão suavizando-se momentaneamente. Mãe, volte para dentro. Isso não é nada que você precise ver. Mariana, aproveitando a distração, sacou seu celular do bolso. Tio Carlos, eu tenho provas do que você tem feito. Gravações, imagens. Se você não parar agora, serei forçada a levar isso às autoridades. O rosto de Carlos se contorceu em uma expressão de choque e depois de fúria. Você me espionou. Sua pequena... Antes que ele pudesse terminar a frase ou fazer qualquer movimento, a voz de Dona Eulália soou, mais forte e firme do que Mariana a ouvira em semanas. Chega, Carlos, entre agora. Mariana, você também. Nós vamos resolver isso como uma família. Surpreendidos pela súbita assertividade de Dona Eulália,
Tanto Mariana quanto Carlos obedeceram, seguindo a matriarca para dentro da casa. Na sala de estar, com suas paredes cobertas de fotos de família e memórias de tempos mais felizes, os três se sentaram. Dona Eulália olhou de seu filho para sua neta, seus olhos cansados, mas determinados. Carlos, eu sei que você está com problemas, mas o que você tem feito, isso não pode continuar. Carlos abaixou a cabeça, a máscara de raiva dando lugar a uma expressão de vergonha e desespero. Mãe, você não entende. Eu devo muito dinheiro a pessoas perigosas. Eles ameaçaram minha família, meus filhos. Mariana sentiu um aperto no peito. A situação era ainda pior do que ela imaginava. Tio, por que você não procurou ajuda antes? Por que recorrer a isso? Carlos riu amargamente. Ajuda? De quem? Seu pai sempre foi o filho perfeito e Beatriz está longe demais para se importar. Eu sou o fracassado da família, lembra? Dona Eulália estendeu a mão, tocando gentilmente o braço do filho. Carlos, meu querido, você não é um fracassado. Mas o que você fez, isso não pode ser perdoado facilmente. Mariana observava a interação, sua mente trabalhando rapidamente. Ela sabia que precisavam encontrar uma solução que protegesse Dona Eulália, mas que também ajudasse Carlos a sair da situação perigosa em que se metera. Tio, ela começou cautelosamente, quanto você deve exatamente? E para quem? Carlos hesitou, olhando de sua mãe para Mariana. Finalmente, com um suspiro profundo, ele começou a revelar a extensão de seus problemas. As dívidas de jogo haviam se acumulado ao longo dos anos, e em uma tentativa desesperada de quitá-las, ele se envolvera com agiotas perigosos. À medida que Carlos falava, Mariana tomava notas mentais. Seu instinto jornalístico lhe dizia que havia uma história maior por trás disso, possivelmente envolvendo uma rede de jogo ilegal e extorsão que poderia ser exposta. Carlos, Dona Eulália falou depois de um longo silêncio, por que você não nos contou antes? Poderíamos ter te ajudado. Como, mãe? Carlos retrucou, sua voz carregada de amargura. Vendendo a casa é a única coisa de valor que temos. Mariana interveio. Existem outras maneiras, tio. Podemos procurar ajuda legal, negociar com os credores. E talvez haja uma forma de usar minhas habilidades como jornalista para expor esses agiotas sem colocar você ou a família em perigo. Carlos a olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. E como você faria isso sem que eles viessem atrás de nós? Eu tenho contatos, tio, na polícia, no Ministério Público. Podemos montar um caso sólido, proteger você e a família enquanto desmantelamos essa rede. Dona Eulália pegou as mãos do filho entre as suas. Carlos, deixe-nos ajudar você. Não precisa enfrentar isso sozinho. Por um momento, o silêncio reinou na sala. Mariana podia ver a luta interna nos olhos do tio, o orgulho ferido lutando contra a necessidade desesperada de ajuda. Finalmente, Carlos assentiu lentamente. Ok, ele disse, sua voz quase um sussurro. Ok, vamos tentar do seu jeito. Mariana sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Era apenas o começo, ela sabia, mas era um começo. Vou fazer algumas ligações, ela disse, levantando-se. Tio, preciso que você me conte tudo. Cada detalhe. Enquanto se dirigia para a cozinha para fazer as ligações, Mariana olhou para trás e viu Dona Eulália abraçando Carlos, ambos chorando silenciosamente. Seu coração se apertou com a cena, mas ela sabia que havia esperança. Nas horas que se seguiram, Mariana trabalhou incansavelmente fazendo ligações, organizando informações e começando a traçar um plano. Ela sabia que os dias à frente seriam difíceis e potencialmente perigosos, mas estava determinada a proteger sua família e fazer justiça. Quando a noite caiu, Mariana olhou pela janela da cozinha, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Ela pensou em como as coisas haviam mudado em tão pouco tempo, como segredos há tanto guardados vieram à tona em uma explosão de emoções e revelações. Voltando para a sala, ela encontrou Dona Eulália e Carlos ainda conversando em voz baixa, anos de mal-entendidos e ressentimentos sendo lentamente desfeitos. Mariana sorriu levemente, sabendo que o caminho à frente seria difícil, mas que eles o enfrentariam juntos como uma família. Vó, tio, ela chamou suavemente.
Acho que tenho um plano. Enquanto se preparava para compartilhar suas ideias, Mariana sentiu uma mistura de apreensão e determinação. O jornalista nela estava ansioso para mergulhar nesta investigação, para expor a verdade e buscar justiça. Mas a neta e sobrinha nela estava, acima de tudo, comprometida em proteger e curar sua família. Com um suspiro profundo, ela começou a delinear seu plano, sabendo que as próximas semanas seriam um teste de coragem, inteligência e, acima de tudo, do poder dos laços familiares diante da adversidade. O escritório de Mariana, normalmente um espaço de concentração e criatividade, havia se transformado em um centro de operações nos últimos dias. Mapas, fotos e anotações cobriam as paredes, conectados por fios coloridos que formavam uma teia complexa de informações. No centro de tudo, sentada à sua mesa com olhos cansados mas determinados, estava Mariana. Fazia uma semana desde o confronto na casa de Dona Eulália, e cada minuto livre que Mariana tinha era dedicado a desvendar a rede de jogo ilegal e agiotagem que havia enredado seu tio Carlos. Seus contatos na polícia e no Ministério Público haviam sido invaluáveis, fornecendo informações cruciais que ela cuidadosamente costurava em sua investigação. Um toque suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Ricardo, seu colega de redação e amigo de confiança. "Mari, trouxe aqueles arquivos que você pediu", disse ele, entregando uma pasta grossa. "Tem certeza de que quer se meter nisso? Parece perigoso." Mariana sorriu cansada, pegando a pasta. "Não tenho escolha, Ri. É minha família." Ricardo assentiu, compreensivo. "Só tenha cuidado, ok? Esses caras não brincam em serviço." Depois que Ricardo saiu, Mariana mergulhou nos novos documentos. Eram registros financeiros de várias empresas de fachada que ela suspeitava eram usadas para lavar o dinheiro do esquema de jogo ilegal. À medida que examinava os números, um padrão começou a emergir. "Bingo", murmurou ela, circulando uma série de transações suspeitas. Naquela noite, Mariana convocou uma reunião em seu apartamento. Dona Eulália, tio Carlos, seu pai Antônio e tia Beatriz, que havia voltado às pressas do interior, estavam todos presentes. A tensão no ar era palpável. "Obrigada por virem", começou Mariana, sua voz firme apesar do nervosismo que sentia. "Sei que as últimas semanas têm sido difíceis para todos nós, mas acredito que finalmente temos um plano para resolver esta situação." Ela então detalhou suas descobertas. A rede de jogo ilegal se estendia muito além do que eles imaginavam inicialmente. Envolvia políticos locais, empresários proeminentes e até mesmo alguns membros da força policial. "Carlos não é o único que caiu nessa armadilha", explicou Mariana. "Há dezenas de outras vítimas, todas presas em um ciclo de dívidas e ameaças." Tio Carlos, que estava sentado no canto da sala, parecia menor e mais frágil do que Mariana se lembrava. "E o que podemos fazer?", perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Mariana respirou fundo antes de responder. "Vamos expor tudo. Tenho provas suficientes para uma reportagem bombástica que vai abalar essa organização até os alicerces. Mas o quê?", interrompeu Antônio, o pai de Mariana, sua voz tensa. "Mas precisamos estar preparados para as consequências", continuou Mariana. "Quando essa história for publicada, eles vão tentar retaliar. Precisamos proteger nossa família." Dona Eulália, que até então estivera em silêncio, falou com uma força surpreendente em sua voz. "Façam o que for preciso. Já estou cansada de viver com medo." Tia Beatriz, sempre a mais prática da família, perguntou: "E como exatamente vamos nos proteger, Mariana?" Mariana então revelou a segunda parte de seu plano. Ela havia negociado com o Ministério Público um acordo de proteção à testemunha para Carlos e sua família imediata. Em troca de seu testemunho contra a organização criminosa, eles receberiam proteção policial e, se necessário, uma nova identidade. "É uma decisão difícil, eu sei", disse Mariana olhando diretamente para Carlos. "Mas pode ser nossa única chance de sair dessa situação com segurança." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada membro da família parecia perdido em seus próprios pensamentos, pesando as implicações da proposta de Mariana. Finalmente, Carlos falou, sua voz embargada de emoção.
Eu aceito. Não posso continuar vivendo assim, colocando todos em perigo. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Dona Eulália, enquanto ela se levantava para abraçar o filho. Estamos com você, meu querido. Todos nós. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Mariana trabalhou incansavelmente em sua reportagem, verificando e reverificando cada detalhe. Ao mesmo tempo, ela coordenava com as autoridades os preparativos para a proteção de sua família. Na véspera da publicação da matéria, Mariana fez uma última visita à casa de Dona Eulália. Encontrou a avó no jardim, cuidando de suas amadas rosas. "Vó", chamou Mariana suavemente. "Está tudo bem?" Dona Eulália se virou, um sorriso sereno em seu rosto enrugado. "Sabe, querida, passei tanto tempo com medo, preocupada com o que poderia acontecer. Mas agora sinto que finalmente podemos respirar de novo." Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Eu prometo, vó. Vou fazer tudo o que puder para manter nossa família segura." Dona Eulália pegou as mãos da neta entre as suas. "Eu sei que vai, meu amor. Você sempre foi nossa protetora, nossa luz na escuridão." Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Mariana deu os toques finais em sua reportagem. Suas mãos tremiam levemente sobre o teclado enquanto ela digitava as últimas palavras. Ela sabia que, uma vez publicada, não haveria volta atrás. A vida de sua família mudaria para sempre. Quando o sol nasceu no horizonte de São Paulo, Mariana enviou a matéria para seu editor. Em questão de horas, a história estaria nas manchetes de todos os jornais e noticiários do país. Sentada em frente à sua janela, observando a cidade despertar, Mariana sentiu uma mistura de medo e determinação. O caminho à frente seria difícil, ela sabia, mas pela primeira vez em semanas, sentia esperança. Seu telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era uma mensagem de seu pai. "Estamos todos seguros, orgulhosos de você, filha." Mariana sorriu, sentindo uma onda de alívio percorrer seu corpo. Qualquer que fosse o futuro que os aguardava, eles o enfrentariam juntos, como uma família. Enquanto a cidade ganhava vida lá fora, Mariana se preparava para a tempestade que estava prestes a desencadear, mas em seu coração sabia que havia feito a coisa certa. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo em direção à cura e à justiça. O sol mal havia nascido quando Mariana foi acordada pelo som insistente de seu celular. Ela se levantou num sobressalto, o coração acelerado, sabendo que este não era um dia comum. Sua reportagem, fruto de semanas de investigação intensa, havia sido publicada há apenas algumas horas, e o mundo estava prestes a mudar. Com as mãos trêmulas, ela atendeu a chamada. Era seu editor-chefe, Alberto. "Mariana, você viu as repercussões? Sua matéria está bombando em todos os canais." A voz de Alberto transbordava de entusiasmo. "Prepare-se, vai ser um dia longo." Assim que desligou, Mariana ligou à TV. Sua reportagem era o assunto do momento em todos os noticiários. Imagens de políticos sendo conduzidos pela polícia, empresários tentando se esconder dos fotógrafos e depoimentos emocionados de vítimas do esquema de jogo ilegal se sucediam na tela. Enquanto se arrumava apressadamente, Mariana não pôde deixar de pensar em sua família. Tio Carlos e seus primos haviam sido levados para um local seguro na noite anterior, protegidos pelo programa de proteção à testemunha. Dona Eulália estava com seu pai e tia Beatriz, também sob proteção policial. Ao chegar à redação do jornal, Mariana foi recebida com aplausos de seus colegas. Alberto a abraçou orgulhoso. "Você fez história, garota", disse ele sorrindo. "Mas o trabalho está longe de terminar. Temos que acompanhar os desdobramentos." As horas seguintes foram um turbilhão. Mariana concedeu entrevistas, respondeu a inúmeras ligações e continuou a investigar as ramificações do caso. A cada hora que passava, novas revelações surgiam, ampliando ainda mais o escopo do escândalo. No meio da tarde, uma notícia fez Mariana gelar. Um dos principais suspeitos, um empresário ligado ao esquema de jogos, havia desaparecido. As autoridades temiam que ele pudesse tentar fugir do país, ou pior, retaliar contra aqueles que o expuseram. Preocupada, Mariana tentou contatar seu pai, mas não obteve resposta. Seu estômago se contorceu de ansiedade.
Será que algo havia acontecido? Decidida a verificar pessoalmente, Mariana saiu às pressas da redação, ignorando os protestos de Alberto. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, sua mente fervilhava de possibilidades, cada uma mais assustadora que a outra. Ao chegar à casa onde sua família estava escondida, Mariana notou algo estranho. O carro da polícia, que deveria estar de guarda, não estava lá. Com o coração na boca, ela se aproximou da porta. Pai? Vó? Tia Beatriz? Chamou, batendo insistentemente. Depois de longos segundos de silêncio, a porta se abriu lentamente. Para seu alívio, foi o rosto familiar de seu pai que apareceu. Mariana, o que você está fazendo aqui? Perguntou Antônio, puxando-a rapidamente para dentro. Eu tentei ligar, mas ninguém atendeu. Fiquei preocupada, explicou Mariana, abraçando o pai com força. Antônio a conduziu até a sala, onde Dona Eulália e tia Beatriz estavam sentadas, ambas com expressões tensas. O que está acontecendo? Perguntou Mariana, sentindo que havia algo errado. Tia Beatriz foi a primeira a falar. Recebemos uma ligação anônima há cerca de 1 hora. Alguém que dizia saber onde Carlos está. Mariana sentiu um frio na espinha. E o que mais? Eles ameaçaram expor o paradeiro dele se não pararmos com as investigações, completou seu pai, a voz carregada de preocupação. Dona Eulália, que até então estava em silêncio, levantou-se com uma determinação surpreendente. Não vamos ceder a ameaças. Já passamos tempo demais vivendo com medo. Mariana assentiu, sentindo um misto de orgulho e apreensão. Vó tem razão. Não podemos recuar agora, mas precisamos reforçar a segurança de todos. Naquele momento, o telefone de Mariana tocou. Era Ricardo, seu colega de redação. Mari, você precisa voltar para cá agora, disse ele, a voz urgente. Acabamos de receber uma informação bombástica sobre o caso, algo que pode mudar tudo. Mariana olhou para sua família, dividida entre o dever profissional e a preocupação pessoal. Vá, querida, disse Dona Eulália, como se lesse seus pensamentos. Nós ficaremos bem. Seu trabalho é importante. Com um nó na garganta, Mariana abraçou cada um deles antes de sair. Prometo que vou resolver isso, disse ela determinada. De volta à redação, Mariana foi recebida por um Ricardo agitado. Você não vai acreditar, disse ele, arrastando-a para uma sala de reuniões. Lá dentro, para sua surpresa, estava um homem que ela reconheceu imediatamente das fotos de sua investigação. Era o contador-chefe de uma das empresas de fachada usadas no esquema de jogos. Senhorita Silva, disse o homem visivelmente nervoso. Eu quero contar tudo. Não aguento mais viver com esse peso na consciência. Nas horas que se seguiram, Mariana ouviu um relato detalhado que ia muito além de suas descobertas iniciais. O esquema era ainda maior e mais complexo do que ela imaginava, envolvendo figuras poderosas não apenas no Brasil, mas em vários países da América Latina. Enquanto tomava notas furiosamente, Mariana sentiu uma mistura de exaustão e adrenalina. Sabia que esta nova informação poderia não apenas garantir a segurança de sua família, mas também levar à queda de uma rede criminosa internacional. Já passava da meia-noite, quando Mariana finalmente terminou de processar todas as informações. Exausta, mas determinada, ela começou a redigir um novo artigo que sabia que abalaria o país na manhã seguinte. Olhando pela janela da redação, para a cidade que nunca dormia, Mariana refletiu sobre como sua busca pela verdade havia se transformado em algo muito maior do que ela jamais imaginara. O caminho à frente ainda era incerto e potencialmente perigoso, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Com um suspiro profundo, ela voltou sua atenção para a tela do computador. A noite seria longa, mas a verdade não podia esperar. E enquanto seus dedos voavam pelo teclado, Mariana sabia que não importava o que acontecesse, ela continuaria lutando pela justiça, pela verdade e, acima de tudo, por sua família. O dia amanheceu cinzento em São Paulo, como se o céu refletisse a tensão que pairava sobre a cidade. Mariana, que mal havia dormido, observava a metrópole despertar de sua sala na redação do jornal. Seu novo artigo, repleto de revelações bombásticas,
Havia sido publicado há poucas horas e já causava um verdadeiro terremoto político e social. Seu telefone não parava de tocar. Colegas jornalistas, políticos, advogados, todos queriam falar com a mulher que havia exposto uma das maiores redes de corrupção e jogo ilegal da América Latina. Mas Mariana tinha apenas uma preocupação em mente: sua família. Com as mãos trêmulas de cansaço e ansiedade, ela discou o número de seu pai. "Pai, está tudo bem por aí?" perguntou assim que ele atendeu. "Está tudo sob controle, filha", respondeu Antônio, sua voz transmitindo uma calma que Mariana invejava. A polícia reforçou a segurança depois das novas revelações. "Sua avó está aqui comigo e Beatriz. Estamos todos bem." Mariana sentiu um peso sair de seus ombros. "E o tio Carlos? Tiveram notícias?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Ainda não, mas as autoridades garantem que ele e a família estão seguros no programa de proteção. Mariana, estamos orgulhosos de você." Lágrimas se formaram nos olhos de Mariana. "Obrigada, pai. Eu só queria proteger nossa família. E você fez mais do que isso", disse Antônio. "Você está fazendo a diferença para muitas famílias. Lembre-se disso." Após desligar, Mariana foi surpreendida por uma batida em sua porta. Era Alberto, seu editor-chefe, acompanhado por um homem de terno que ela não reconheceu. "Mariana", disse Alberto, seu tom sério, "este é o doutor Rodrigo Mendes, do Ministério Público. Ele quer falar com você." O doutor Mendes se apresentou formalmente e foi direto ao ponto. "Senhorita Silva, suas reportagens desencadearam uma operação sem precedentes. Estamos desmantelando células desta organização criminosa em 5 estados diferentes. Mas..." Mariana sentiu seu coração acelerar. Sempre havia um mas. "Mas precisamos da sua cooperação para a próxima fase", continuou o promotor. "Temos razões para acreditar que figuras internacionais estão envolvidas e sua expertise será crucial." A mente de Mariana girava. Por um lado, a oportunidade de levar a investigação a um nível internacional era tentadora. Por outro, significava se aprofundar ainda mais em um mundo perigoso, possivelmente colocando sua família em risco maior. Eu preciso de um tempo para pensar", respondeu Mariana, sentindo o peso da decisão em seus ombros. O Dr. Mendes assentiu compreensivamente. "Claro, mas não demore muito. O tempo é essencial neste caso." Após a saída do promotor, Mariana se viu sozinha com seus pensamentos. Ela caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. Tantas vidas afetadas por sua busca pela verdade, tantas ainda por serem impactadas. Seu telefone vibrou, tirando-a de seus devaneios. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Mari, sou eu, Carlos. Estou seguro. Obrigado por tudo. Cuide da mamãe." Mariana sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto. Seu tio estava bem. Sua família estava protegida. Mas a luta estava longe de terminar. Com uma determinação renovada, ela pegou o telefone e ligou para o Dr. Mendes. "Estou dentro", disse ela assim que ele atendeu, "mas com uma condição. Quero garantias de que minha família continuará protegida, não importa o que aconteça." "Você tem minha palavra", respondeu o promotor. "Nos encontramos amanhã para discutir os detalhes." Naquela noite, contra todos os protocolos de segurança, Mariana insistiu em visitar sua família. Ela precisava vê-los, abraçá-los, sentir que tudo era real. Chegando à casa protegida, ela foi recebida por abraços calorosos e lágrimas de alegria. Dona Eulália a segurou com força, como se temesse que a neta pudesse desaparecer a qualquer momento. "Minha heroína", sussurrou a avó em seu ouvido. Sentados na sala, compartilhando uma refeição simples, mas repleta de amor, Mariana olhou para cada rosto familiar. Seu pai, com olhos orgulhosos, tia Beatriz, com um sorriso agradecido, e Dona Eulália, radiante apesar das preocupações. Foi nesse momento que Mariana entendeu verdadeiramente o significado de família. Não era apenas sangue ou nome. Era apoio incondicional. Era força nos momentos de fraqueza. Era amor que superava qualquer adversidade. "Tenho algo para contar a vocês", começou Mariana, sua voz firme. Ela então explicou sobre o convite do Ministério Público,
sobre a investigação internacional que se aproximava. Para sua surpresa, não houve protestos ou pedidos para que desistisse. Ao invés disso, encontrou apoio e compreensão nos olhos de sua família. "Você nasceu para isso, filha", disse Antônio, segurando sua mão, "para fazer a diferença. Só prometa que vai se cuidar", acrescentou tia Beatriz, sua voz embargada de emoção. Dona Eulália, com a sabedoria de seus anos, foi a última a falar. "Mariana, meu amor, você já fez mais por esta família do que podíamos sonhar." Mas com o amor de sua família como alicerce, Mariana sabia que poderia enfrentar qualquer tempestade. A verdade era sua bússola, a justiça seu destino. E com cada passo que dava nessa jornada, os laços que a uniam à sua família se fortaleciam, formando uma teia inquebrável de amor, confiança e respeito mútuo. Enquanto o sono finalmente a envolvia, Mariana sorriu. Amanhã seria um novo dia, cheio de desafios e possibilidades. Mas esta noite, envolta no calor familiar, ela era simplesmente Mariana, neta, filha, sobrinha. E isso, ela sabia, era a fonte de sua verdadeira força. O escritório do Dr. Rodrigo Mendes no Ministério Público era uma mistura curiosa de formalidade e caos organizado. Pilhas de documentos se acumulavam sobre a mesa de mogno, contrastando com as paredes austeras, decoradas com diplomas e certificados. Mariana observava tudo com olhos atentos, seu instinto jornalístico sempre alerta, enquanto aguardava o promotor. Dr. Mendes entrou apressadamente carregando uma pasta grossa. "Desculpe o atraso, senhorita Silva. As coisas estão intensas, para dizer o mínimo." Mariana assentiu compreensiva. "Imagino que sim. O que temos pela frente?" O promotor abriu a pasta, revelando uma série de fotos e documentos. "O que você descobriu é apenas a ponta do iceberg. A rede de jogos ilegais e lavagem de dinheiro se estende por toda a América Latina. Temos conexões confirmadas na Argentina, Colômbia e suspeitas fortes no Paraguai e Uruguai." Mariana sentiu um frio na espinha. A escala da operação era muito maior do que ela imaginava. "E onde eu entro nisso?" "Precisamos de alguém com suas habilidades investigativas para seguir algumas pistas no exterior. Alguém que possa se misturar, fazer as perguntas certas sem levantar suspeitas." A jornalista franziu o senho. "Está me pedindo para ir a campo? Isso não é trabalho para a polícia?" Dr. Mendes suspirou. "Em circunstâncias normais, sim, mas estamos lidando com figuras poderosas, Mariana. Políticos, empresários, até mesmo alguns membros do judiciário estão envolvidos. Precisamos de alguém de fora, alguém com sua reputação e integridade." Mariana sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ela pensou em sua família, na segurança que lhes fora prometida. "E minha família? Como posso ter certeza de que estarão protegidos enquanto estou fora?" "Temos uma equipe dedicada exclusivamente à proteção deles. Além disso, mantê-los seguros é do nosso interesse. Eles são testemunhas-chave." Após uma longa pausa, Mariana finalmente assentiu. "Certo, estou dentro. Por onde começamos?" As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Mariana passou por um treinamento intensivo em técnicas de investigação encoberta, aprendeu a usar equipamentos de vigilância discretos e aprimorou suas habilidades em espanhol. A véspera de sua partida foi especialmente difícil. Mariana conseguiu uma autorização especial para visitar sua família uma última vez antes de embarcar em sua missão. A casa protegida estava silenciosa quando ela chegou. Dona Eulália a recebeu com um abraço apertado, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. "Minha menina corajosa", sussurrou a avó. "Prometa que vai se cuidar." Mariana engoliu o nó em sua garganta. "Prometo, vó. Vou voltar antes que você perceba." Seu pai, Antônio, a puxou para um abraço forte. "Estamos orgulhosos de você, filha. Mas lembre-se, nenhuma história vale sua vida." Tia Beatriz, sempre prática, entregou a Mariana um pequeno embrulho. "É um amuleto da família, para te proteger." Quando chegou a hora de partir, Mariana sentiu como se estivesse deixando um pedaço de si para trás. Mas sabia que era necessário, por sua família, por todas as outras famílias afetadas por essa rede criminosa. O voo para Buenos Aires foi longo e solitário.
Mariana passou a maior parte do tempo revisando sua cobertura. Ela seria Marina Rodrigues, uma jornalista freelancer fazendo uma matéria sobre cassinos na América Latina. Ao desembarcar na capital argentina, Mariana foi imediatamente envolvida pela energia frenética da cidade. Checou-se em um hotel modesto no centro, estabelecendo sua base de operações. Os primeiros dias foram dedicados a criar sua rede de contatos. Mariana visitou cassinos, conversou com croupier, fez amizade com garçons e recepcionistas. Cada conversa, cada observação era cuidadosamente registrada e enviada de forma codificada para o Dr. Mendes. Foi durante uma dessas noites, em um cassino luxuoso no coração de Buenos Aires, que Mariana teve seu primeiro grande avanço. Ela notou um homem, bem vestido e claramente nervoso, fazendo grandes apostas na roleta. Algo em seu comportamento chamou a atenção da jornalista. Aproximando-se casualmente do bar, Mariana acidentalmente esbarrou no homem, derrubando sua bebida. "Oh, mil perdões!" exclamou ela em espanhol fluente. "Por favor, deixe-me pagar por outra." O homem, inicialmente irritado, suavizou sua expressão ao ver Mariana. "Não se preocupe, senhorita. Acidentes acontecem." Eles começaram a conversar e Mariana habilmente guiou a conversa para o tema dos cassinos e jogos. O homem, que se apresentou como Alejandro, parecia conhecer bastante sobre o assunto. "Sabe", disse ele após algumas doses, "nem tudo nesses lugares é o que parece. Há outros jogos acontecendo nos bastidores." Mariana sentiu seu coração acelerar. Esta poderia ser a pista que ela estava procurando. "Que tipo de jogos?" perguntou inocentemente. Alejandro olhou ao redor nervoso. "Esqueça que eu disse isso. Algumas coisas é melhor não saber." Mas Mariana não estava disposta a deixar essa chance escapar. Com toda a sua habilidade jornalística, ela conseguiu marcar um encontro com Alejandro para o dia seguinte, prometendo uma entrevista exclusiva para sua matéria sobre cassinos. De volta ao seu quarto de hotel, Mariana mal conseguia conter sua excitação. Ela sabia que estava prestes a mergulhar fundo na toca do coelho. As informações que Alejandro poderia fornecer poderiam ser a chave para desvendar toda a operação. Enquanto se preparava para dormir, Mariana olhou para o amuleto que tia Beatriz lhe dera. Ela o apertou contra o peito, pensando em sua família, em tudo que deixara para trás. "Estou fazendo isso por vocês", murmurou para si mesma. "Por todos nós." O som de uma mensagem em seu celular atirou de seus pensamentos. Era do Dr. Mendes. "Cuidado. Suspeitas de que sua presença foi notada. Mantenha-se alerta." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O perigo estava se aproximando. Ela podia sentir, mas estava determinada a seguir em frente. A verdade estava ao seu alcance e ela não recuaria agora. Com um suspiro profundo, Mariana desligou as luzes. Amanhã seria um dia crucial, e ela estaria pronta para enfrentar o que quer que viesse, armada com sua coragem, sua inteligência e o amor de sua família como escudo. A manhã em Buenos Aires amanheceu nublada, como se o céu refletisse a tensão que Mariana sentia. Ela checou seu equipamento mais uma vez, o gravador disfarçado de broche, a câmera escondida em seus óculos, o celular com linha segura para contatar o Dr. Mendes em caso de emergência. Tudo estava pronto para seu encontro com Alejandro. O café escolhido para o encontro era um estabelecimento discreto no bairro de San Telmo, longe dos olhos curiosos dos turistas. Mariana chegou cedo, selecionando uma mesa nos fundos que lhe dava uma visão clara da entrada. Seus olhos examinavam cada rosto que passava pela porta, sua mente em alerta máximo. Às 10h em ponto, Alejandro entrou. Parecia ainda mais nervoso do que na noite anterior, seus olhos saltando de um lado para o outro como se esperasse ser seguido. "Marina", ele cumprimentou usando o nome falso de Mariana. "Obrigado por vir." Mariana sorriu, tentando parecer relaxada. "Obrigada por concordar em me encontrar, Alejandro. Sua perspectiva será valiosa para minha matéria." Eles pediram café e Mariana habilmente guiou a conversa para o tema dos cassinos. Alejandro, inicialmente reticente, começou a se abrir à medida que a conversa fluía. "Sabe", ele disse, inclinando-se para a frente e baixando a voz, "os cassinos são apenas a fachada.
O verdadeiro negócio acontece nos bastidores. Mariana sentiu seu coração acelerar. Que tipo de negócio? Alejandro hesitou, olhando nervosamente ao redor antes de continuar. Lavagem de dinheiro, principalmente. Mas também há apostas ilegais, extorsão. É uma rede enorme, Marina. Envolve gente poderosa, não apenas aqui, mas em todo o continente. À medida que Alejandro falava, Mariana sentia que estava finalmente chegando ao coração da questão. Ele mencionou nomes de políticos, empresários, até mesmo juízes envolvidos no esquema. Cada palavra era cuidadosamente gravada. Cada detalhe uma peça crucial do quebra-cabeça. "Por que você está me contando isso?" perguntou Mariana, curiosa sobre as motivações de Alejandro. Ele suspirou profundamente. "Porque estou cansado, Marina. Cansado de viver com medo, de ser uma peça nesse jogo sujo. Talvez contar a verdade seja minha chance de redenção." Mariana sentiu uma onda de empatia. Pensou em seu tio Carlos, em como ele também havia sido enredado nesse mundo sombrio. De repente, o celular de Alejandro vibrou. Ele olhou para a tela e empalideceu. "Tenho que ir", disse ele abruptamente, levantando-se. "Esqueça tudo o que eu disse. Foi um erro." Antes que Mariana pudesse reagir, Alejandro saiu apressadamente do café. Ela hesitou por um momento, dividida entre segui-lo e manter sua cobertura. Decidindo arriscar, ela jogou algumas notas na mesa e saiu atrás dele. As ruas de San Telmo estavam movimentadas, mas Mariana conseguiu manter Alejandro em vista. Ele caminhava rapidamente, olhando constantemente por cima do ombro. De repente, virou em um beco estreito. Mariana hesitou na entrada do beco. Seu instinto gritava que algo estava errado. Mas ela havia chegado longe demais para recuar agora. Respirando fundo, ela entrou no beco. Foi então que sentiu uma mão agarrar seu braço, puxando-a para trás de um container de lixo. Ela estava prestes a gritar quando reconheceu o rosto de Alejandro. "Silêncio", ele sussurrou urgentemente. "Eles estão atrás de nós." Mal ele havia terminado de falar, quando o som de passos ecoou pelo beco. 2 homens de terno passaram por eles, olhando ao redor com expressões ameaçadoras. Mariana sentiu seu coração disparar. A situação havia escalado de uma simples entrevista para algo muito mais perigoso em questão de minutos. Quando os homens finalmente saíram do beco, Alejandro se virou para Mariana, o medo evidente em seus olhos. "Eles sabem. Não sei como, mas eles descobriram que eu falei com você." "Quem são eles?" perguntou Mariana, tentando manter a calma. "Os chefes, os verdadeiros donos dos cassinos." "Marina, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro, você não faz ideia do perigo em que se meteu." Naquele momento, o celular de Mariana vibrou. Era uma mensagem do Dr. Mendes. "Sua cobertura foi comprometida. Aborte a missão imediatamente." Mariana olhou para Alejandro, a adrenalina correndo em suas veias. "Precisamos sair daqui. Agora!" Eles deixaram o beco cautelosamente, misturando-se à multidão nas ruas. Mariana sabia que precisava tirar Alejandro do país o mais rápido possível. Ele era agora sua principal testemunha, a chave para desvendar toda a operação. "Tenho contatos", disse ela enquanto caminhavam apressadamente. "Posso te colocar sob proteção. Mas você precisa confiar em mim completamente." Alejandro assentiu, o medo e a resignação visíveis em seu rosto. "Não tenho escolha. Tenho. Estou morto se ficar aqui." Enquanto se dirigiam ao hotel de Mariana para pegar seus pertences, ela não pôde deixar de pensar em sua família, em como uma simples investigação sobre seu tio havia se transformado em algo tão grande e perigoso. Mas também sabia que estava no caminho certo. A verdade estava ao alcance, e ela não desistiria agora. No táxi a caminho do aeroporto, Mariana fez uma ligação crucial para o Dr. Mendes, explicando rapidamente a situação. Ele prometeu providenciar uma extração segura para ambos assim que chegassem ao Brasil. Olhando pela janela do táxi, observando as ruas de Buenos Aires passarem em um borrão, Mariana sentiu o peso de sua responsabilidade. Não era apenas sobre sua família agora. Era sobre justiça, sobre expor uma rede de corrupção que afetava milhares de vidas. Com Alejandro ao seu lado, nervoso mas determinado, Mariana sabia que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse mundo sombrio. Mas estava pronta.
Com a força de sua família em seu coração e a busca pela verdade como sua bússola, ela enfrentaria o que quer que viesse a seguir. O aeroporto apareceu no horizonte, e com ele, a promessa de um novo capítulo nessa perigosa jornada. Mariana apertou o amuleto em seu pescoço, uma lembrança silenciosa de por que estava lutando. A batalha estava longe de terminar, mas ela estava mais determinada do que nunca a ver a verdade vir à tona, não importa o custo. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava de atividade quando o voo de Mariana e Alejandro pousou. A jornalista sentia cada nervo de seu corpo em alerta máximo, seus olhos escaneando constantemente a multidão em busca de qualquer sinal de perigo. Alejandro, ao seu lado, parecia igualmente tenso, sua mão apertando firmemente a alça de sua mochila. "Mantenha a calma", Mariana sussurrou para ele enquanto se dirigiam ao controle de passaportes. "O Dr. Mendes garantiu nossa passagem segura. Conforme prometido, eles foram recebidos por agentes discretos assim que passaram pela imigração. Em minutos, estavam sendo escoltados para fora do aeroporto através de uma saída de serviço longe dos olhos curiosos. No estacionamento, um carro blindado os aguardava. Mariana reconheceu o Dr. Mendes no banco do passageiro. "Bem-vindos de volta", disse ele, seu rosto sério. "Temos muito o que discutir, mas primeiro vamos levá-los para um local seguro." Durante o trajeto, Mariana não conseguia parar de pensar em sua família. "Minha avó, meus pais, eles estão bem?" perguntou ansiosamente. O Dr. Mendes assentiu. "Estão todos seguros. Na verdade, eles foram transferidos para uma nova localização assim que soubemos que sua cobertura havia sido comprometida." Precaução extra. Mariana sentiu um alívio imenso percorrer seu corpo. Pelo menos isso estava sob controle. O local seguro revelou-se ser uma casa discreta nos arredores de São Paulo. Nos dias que se seguiram, Mariana e Alejandro trabalharam incansavelmente com a equipe do Ministério Público, detalhando tudo o que sabiam sobre a rede de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. As informações de Alejandro eram ainda mais valiosas do que Mariana imaginara. Nomes de políticos influentes, juízes corruptos e empresários poderosos começaram a surgir, formando uma teia complexa de corrupção que se estendia por vários países. Enquanto isso, a mídia fervilhava com especulações. A ausência repentina de Mariana havia sido notada, e rumores sobre uma grande investigação começaram a circular. Foi durante uma dessas longas sessões de depoimento que Mariana recebeu uma notícia surpreendente. "Seu tio Carlos", começou o Dr. Mendes. "Ele decidiu colaborar plenamente. Está fornecendo informações cruciais sobre as operações no Brasil." Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Seu tio, que uma vez fora parte do problema, agora estava ajudando a resolvê-lo. Semanas se passaram e o caso foi tomando forma. Com as evidências acumuladas por Mariana, os depoimentos de Alejandro e Carlos e o trabalho incansável da equipe do Ministério Público, estava tudo pronto para o que prometia ser uma das maiores operações anticorrupção da história da América Latina. Na véspera da operação, Mariana finalmente recebeu permissão para ver sua família. O reencontro foi emocionante. Dona Eulália a abraçou com força, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Minha menina corajosa", sussurrou ela. "Estou tão orgulhosa de você." Seu pai, Antônio, a olhava com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você realizou algo incrível, filha. Mas por favor prometa que vai se cuidar." Tia Beatriz, sempre prática, já estava planejando o futuro. "Quando isso tudo acabar, vamos todos tirar umas férias bem longas." Para surpresa de Mariana, Carlos também estava presente. Ele parecia mais magro, mais velho, mas havia uma nova determinação em seus olhos. "Mari", ele disse, sua voz embargada, "eu sinto muito. Por tudo. Obrigado por não desistir de mim, de nós." Mariana o abraçou, sentindo que finalmente o ciclo de mentiras e segredos estava se fechando. Na manhã seguinte, a operação foi deflagrada simultaneamente em vários países. Políticos foram presos, empresas foram fechadas, contas bancárias bloqueadas. A rede, que por tanto tempo parecera intocável, finalmente estava desmoronando.
Mariana assistia a tudo pela televisão, ao lado de sua família e de Alejandro, que agora estava sob proteção permanente. Era surreal ver o fruto de seu trabalho, de seu sacrifício, se desenrolando diante de seus olhos. Nos dias que se seguiram, Mariana trabalhou incansavelmente, escrevendo uma série de reportagens que detalhavam toda a investigação. Seu trabalho não apenas expôs a corrupção, mas também lançou luz sobre as vítimas do jogo compulsivo, as famílias destruídas, as vidas arruinadas pela ganância de poucos. Meses depois, em uma cerimônia emocionante, Mariana foi homenageada com o Prêmio ESSO de Jornalismo. De pé no palco, olhando para a plateia onde sua família sorria orgulhosamente, ela refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Este prêmio, disse ela em seu discurso, não é apenas meu. É de todos aqueles que tiveram a coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela era dolorosa. É para minha família que me apoiou incondicionalmente. É para as vítimas que finalmente terão justiça. E é um lembrete de que a verdade, não importa quão difícil seja de alcançar, sempre vale a luta. Naquela noite, reunida com sua família em casa, Mariana finalmente sentiu que podia relaxar. O perigo havia passado, a verdade havia triunfado. Olhando ao redor da mesa, para os rostos que amava, ela sabia que o verdadeiro tesouro de sua jornada não era o reconhecimento profissional, mas os laços fortalecidos com aqueles que mais importavam. Dona Eulália, segurando a mão da neta, sorriu com sabedoria. Viu, minha querida, o amor de família pode superar qualquer obstáculo. Mariana assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Ela sabia que novos desafios viriam, que sua busca pela verdade e pela justiça continuaria. Mas agora, mais do que nunca, ela estava certa de que, com o amor de sua família como alicerce, poderia enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse. Que assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família Silva se reunia mais forte e unida do que nunca, pronta para escrever o próximo capítulo de sua história juntos.